Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cultura em Rede, com o nosso secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder. E hoje a gente vai receber o Pedro Guimarães, presidente e diretor da Apresenta Rio, que é uma entidade sem fins lucrativos que reuniu aí o setor de eventos. Então, vocês imaginam o nosso papo de hoje, né? Vai ser bem bom. Então, vou chamar aqui o nosso secretário e o Pedro, nosso convidado, para iniciar esse bate-papo. Boa noite, secretário. Boa noite, Renata, boa noite, Pedro. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, Renata, boa noite, secretário Adolfo, obrigado pelo convite. Vocês têm feito um trabalho brilhante e essas lives têm feito sucesso danado. Eu já assisti várias tantas, difícil a concorrência. A gente teve que mudar alguns horários das nossas lives para não concorrer com a de vocês, que é muito badalado. Que isso. Prestígio. A cultura não para, né? Não podemos parar. Prestígio para nós poder estar aqui hoje. Não, para a gente também. Pedro, para a gente começar a dar um start aqui, conta um pouquinho, até para quem não te conhece, que está aqui nos assistindo, o papel da Apresenta Rio, né? A gente sabe que é uma entidade que está aí, você reuniu, se eu não me engano, mais de 170 produtores, enfim, o setor de eventos do Rio de Janeiro. Conta para a gente um pouco como é que funciona, né, essa estrutura da Apresenta Rio. Legal, Renata. Então, eu quero primeiro até saudar a todos que nos acompanham aí também nas plataformas da Secretaria de Cultura, da Cidade das Artes, esse ambiente belíssimo e palco de grande parte do nosso principal calendário de eventos. E apresenta, como você bem falou, Renata, é uma associação jovem que foi fundada há pouco mais de 2 anos, em março de 2018, por 8 empresários do setor, focada ali na atividade de entretenimento, live marketing, e que entendiam que havia uma lacuna ali de atuação, que precisava falar um pouco mais da atividade de eventos como atividade econômica, e sem um nicho específico, e tentou organizar a indústria para que pudesse se juntar e transformasse a sua voz num ativo expressivo de representatividade institucional, como qualquer outra entidade, mas focando principalmente na importância que esse segmento tem no setor de eventos como atividade fim econômica. E ela foi criada ali com 8 empresários, aí eu vou citar aí os fundadores que trouxeram essa pauta para essa novidade, aí a Dream Factory, IMM, SRCom, Rock in Rio, V3A, Backstage, a Cassete Live, lá do Bernardo Amaral, o Brasil Music Conference, do Cláudio Rocha Miranda, enfim, uma série de personagens do setor se juntaram e ali começou a construir. Eu fui convidado para poder fazer parte dessa construção e ali a gente tomou a decisão de abrir esse leque para a indústria. Talvez essa tenha sido a nossa decisão mais acertada, de tornar a pluralidade dessa indústria, mostrar a importância dela como atividade econômica mesmo. E em julho de 2018 a gente lançou ela ao mercado. Então a gente faz praticamente 2 anos, já passou de 2 anos de fundação em março, e agora faz 2 anos de lançado ao mercado. E ali a gente nasceu com 23 e hoje nós somos quase 180 associados, que se dividem em 3 categorias, né? A gente criou ali a categoria dos promotores, produtores de evento em geral, que é atividade fim. Todos os demais players da indústria que não são produtores de evento efetivamente, que se enquadram ali como mantenedores, e trouxemos também um espaço para que profissionais independentes, os nossos freelas do mercado, pudessem se juntar nessa bandeira e trabalhar de forma integrada na rede, construindo um melhor ambiente de negócio, como qualquer outra entidade de classe. E a gente se inspira em grandes outros parceiros que por aí estão, entidades do setor de eventos, a ABEOC, o Rio Convention, Biro, a BH, o Cindy Rio, a Brasel, entidades que são muito fortes aqui nessa vasta cadeia do turismo. Eu costumo dizer, né, Renata, que cultura é mais esporte, mais entretenimento dá turismo. Eu repito isso, virou um mantra. Assim como uma cidade, para dar certo, ela precisa ter seus ativos, né, de serviços públicos funcionando, transporte, limpeza, segurança pública, e isso dá um resultado turístico muito grande. Então, esse mantra aí que eu mencionei
traz essa integração da rede e trouxe a reboque a discussão, ao longo desse tempo de atuação, um modelo bem empresarial de participação, onde a coletividade está acima de qualquer outra bandeira, não tem vaidade, não tem prioridade, tem sim pautas específicas dentro de um planejamento estratégico estabelecido, com a anuência de um conselho de administração superior, bem em formato empresarial, e a sua diretoria executiva, na qual tenho o privilégio de liderar como diretor-presidente, é composta por outras 3 diretorias e se divide em comissões e comitês temáticos que atuam em pautas legítimas do setor, seja na defesa dos interesses das leis de incentivo, seja com as questões burocráticas e sobre a dificuldade do licenciamento dos eventos, sobre os tributos, aspectos econômicos, pautas ligadas ao carnaval. E agora, novidade, a gente está tendo a adesão de grandes parceiros do mercado da música, empresários de artistas consagrados do país estão se juntando a nós, com algumas bandeiras que são importantes para pautas globais, como a lei da meia entrada, a taxa de conveniência, ECAD, então uma série de medidas que compõem esse universo de parceiros que hoje atuam. Os atrativos turísticos e culturais também se juntaram nessa bandeira, os fornecedores das mais diversas áreas, assim como patrocinadores e personagens, escritórios de advocacia, todo mundo que está dentro dessa indústria de forma conectada, hoje pode compor o quadro de associados da Apresenta. Então, de uma forma nem tão resumida, mas um pouco mais global, a Apresenta se dedica às suas defesas e interagir, principalmente, de forma organizada, de maneira estratégica, num diálogo franco, aberto com o setor público e com o próprio mercado. A ideia de organizar o setor também é uma premissa nossa para que o setor público possa olhar uma representatividade forte, mas, ao mesmo tempo, legítima e organizada para conduzir diálogos francos e que tem trazido, vamos falar um pouquinho mais adiante, tem trazido bons resultados e justamente por conta desse posicionamento. E a gente, lógico, não veio para poder competir com nenhuma outra entidade, a gente veio para somar forças, juntar com a cultura, juntar com o turismo, mostrar que o entretenimento é uma indústria, sim, e que movimenta essa forte cadeia do turismo, que hoje representa mais de 52 segmentos, são 52 segmentos ligados ao setor do turismo do nosso país. Pedro, maravilha. Deixa eu aqui... Bom, pelo menos tem uma turma aqui te mandando um abraço, o Ricardo Cota, nosso querido Cota, sempre presente aqui. A nossa Adriana, que está lá na missão, que é minha irmã, mas que está na missão da Secretaria Estadual de Turismo aí também. Querida secretária Adriana. Sempre dialogando. Ela é uma das referências nossas, Adriana, pela BO, que lá é a referência nossa para o nosso setor, grande parceira e união que a gente constrói dia a dia, mas, acima de tudo, uma amiga querida que eu tanto prezo, e agora está lá nos honrando com essa cadeira, já era subsecretária do Otávio, agora melhor não podia ser, o governador acertou e deixou a Adriana lá como liderando a gente lá pelo Estado. Perturbo diariamente. Patrícia Moreno também te mandando um abraço aí, a turma. Enfim. Paty, um beijo. Paty lidera a nossa comissão de incentivo, né? A gente aqui está bem organizado. Então, uma das pautas tensas que a gente vai falar um pouquinho adiante são os nossos incentivos fiscais. E a Patrícia, quero deixar claro aqui, que tem feito um trabalho de liderança, de organização do nosso grupo, mesmo nesse momento de angústia, ansiedade. Patrícia ela é sócia da RKF Consultoria, uma baita profissional do setor há muito tempo. Ela foi responsável por todos os projetos incentivados no Comitê Rio 2016, desde o início lá de trás da preparação para as Olimpíadas, e hoje está aqui com muito orgulho se juntando às bandeiras, além de associada, lidera essa comissão que não é fácil, mas que é muito importante, tem feito um trabalho brilhante. Pedro, você tem uma passagem pelo setor público, né? Quer dizer, você começou no privado, depois foi para o público e agora, enfim, está aí dirigindo a Apresenta. O que isso te traz? E eu vejo que você tem aí, como dirigente da Apresenta, tido muita habilidade em, obviamente, conduzir as pautas do setor, etc. O que isso te traz? Quer dizer, essa experiência da tua passagem pelo público, o que te traz agora para esse papel que você está... que te traz, assim, enfim, nessa experiência do teu na passagem pelo setor público, te traz agora
a missão tua aí na Apresenta? Como é que você vê, na hora de negociar as pautas, o que isso te traz de experiência para conduzir esse processo? Então, Adolfo, tenho certeza que a experiência do poder público, eu tive duas passagens pelo setor público, uma no município, né, na Secretaria de Turismo, e outra no Estado, na Secretaria de Esporte. 2 momentos distintos, e 2 momentos que o Rio de Janeiro, um estava surfando na crista da onda, no outro, numa situação muito ruim, mas me deu uma capacidade de amplitude de um olhar estratégico, entendendo como é que a máquina gira, de que maneira que o setor privado pode melhor dialogar com o setor público para ajudar a construir as políticas públicas. Acho que essa experiência é realmente saber os caminhos, saber como conduzir as pautas de maneira melhor, porque às vezes também o setor privado critica muito, né, o setor público e não se organiza para poder debater, dialogar, levar de forma organizada os seus pleitos. E desconhece, muitas vezes tem por desconhecimento de como funciona a máquina em si. Não é simples estar do lado da cadeira que vocês estão hoje. Eu já tive essa experiência também. Sei o quão difícil é ser ordenador de despesa, ainda mais nos momentos que nos trazem preocupações maiores. Todos colocam o CPF na frente do próprio CNPJ, no poder público é assim. E no caso do setor privado, a gente precisa organizar o CNPJ para poder ajudar aqueles que estão emprestando o seu CPF para servir ao público, poder contribuir com as melhores práticas. Eu acho que essa experiência de saber os melhores caminhos, saber dialogar, entender como funciona o legislativo, executivo e quais são as dificuldades, foram fundamentais para a gente construir pautas das minhas experiências no setor privado, mas também nesse modelo representativo institucional. Fortemente essa capacidade de se relacionar com o governo nos traz resultados fantásticos para a economia. E eu acho que isso tem sido realmente um grande diferencial para a Apresenta também, essa nossa experiência. Você outro dia escreveu um artigo que eu li no Dia, falando da questão do entretenimento é o novo turismo, né? Era uma das tuas aspas ali do teu artigo. Explica para a gente aí um pouco essa ideia do entretenimento como novo turismo. Eu fiz uma brincadeira, não tem aí o governador andou dizendo que o turismo é o novo petróleo no início da sua gestão, brincando lá com a série lá do Netflix, né? The Orange is New Black. E a gente aqui trouxe essa pauta para dizer que o entretenimento, enfim, não é uma atividade só de lazer, de diversão, não são personagens que atuam nessa cadeia diversa e que apenas fazem bagunça, vamos dizer assim. Não é a turma de festas que fazem com que as atividades sejam levadas com uma conotação de apenas lazer. Essa turma de festas, de eventos, de festivais, de cultura, de esporte, entretenimento na veia, de ações integradas, provocam fundamentalmente um impacto no turismo muito grande. Por que isso? Os números são muito expressivos e representam esses dados. Você pega um grande evento como o Rock in Rio, você volta lá, edição 2019, bateu todos os recordes, mais de 700 mil ingressos vendidos, trouxe 60% do público de fora do Rio de Janeiro. Você pega um Rio Open, o último grande evento teve na cidade aqui antes da pandemia, movimentou o Jockey Club durante dias, além de impactar mais de 130 países diferentes, com a promoção natural do Rio de Janeiro, trouxe mais de 35% de turistas de fora do Rio de Janeiro. Pega a Maratona do Rio, que seria agora em junho, né, e foi postergada para outubro. Maratona traz quase 40% do público de fora do Rio de Janeiro. Você pega um festival Vale do Café, que ocorre na região interiorizada do estado do Rio de Janeiro, é levado um público da capital para lá, comunica as cidades vizinhas, também movimenta de grande forma isso. O Festival de Cinema do Rio, realizado aqui, a turma lá da Vilma, da Valquírio, o Didonê,
eles fazem uma movimentação não só de promoção, mas de realização da atividade do audiovisual com uma competência enorme e promove o Rio de Janeiro de uma forma tão efetiva. Além de todos os outros ativos que a cultura e o entretenimento e o esporte trazem e que dão um resultado no turismo muito grande. Movimenta a hotelaria, movimenta as agências de viagem, movimenta as companhias aéreas, movimenta os serviços, bares, restaurantes, shopping center, comércio local e gera muita arrecadação para os governos, seja em tributos, seja na verdade, em resultados de emprego. Você pega ali os números que a FGV fez como estudo. Foi a primeira vez que se mediu esse setor, é importante que se fale. Isso também é uma grande dificuldade de se defender essa pauta. Esse é um trabalho que a gente está se dedicando aqui, que deve ser um exercício constante de todos nós, porque sem dados, sem números, você não consegue... Isso aí que eu queria fazer. Eu digo o seguinte, nas nossas lives, Pedro, só te cortando, para você depois continuar, nas nossas lives, aqui todo mundo que aparece aqui sai com uma missão ou com algum projeto em conjunto com a Secretaria. E você sabe, enfim, participou muito. Logo no início da pandemia, a gente teve uma reunião com o prefeito, com representantes da Apresenta e de outras associações, enfim, a BAV, a BEOC, Rio Convention Bureau, e ali estava começando a pandemia, todo mundo dia 19 querendo entender. Isso, querendo dia 19 de março. Isso, então, começando ali naquele momento, então todo mundo querendo entender um pouco aquele processo, etc. E depois tivemos a questão da lei de incentivo do ISS, que teve uma participação importante na discussão desse tema, que é muito rico para nós aqui da Secretaria de Cultura, em especial, que a gente também acompanhou todo esse processo. Ontem foi votada a questão do PDL, que tratava da lei do ISS. Paralelo a isso, você também contribuindo conosco, até no diálogo ali com a Secretaria Municipal de Fazenda, um pouco antes aqui de entrar na nossa live, eu estava conversando com a nossa secretária Mary, dando desdobramento no que a gente se comprometeu com os produtores de uma liberação agora, tratando lá com o Eduardo Marques, com toda a equipe da CCPC, de fazer uma liberação para alguns projetos que têm capacidade de execução já imediata. Portanto, então, todo esse processo para nós, vocês tiveram um papel muito, muito importante. Mas é muito importante, e hoje eu conversava de manhã com um grupo de produtores, acho que não me lembro quem era, mas alguém estava representando a Apresenta nessa conversa, e uma reunião que foi chamada por um grupo para tratar em específico da questão do ISS, e também em uma das lives a gente teve aqui a presença do Eduardo Saron, do Itaú Cultural, e a gente falava um pouco dessa questão da importância da gente ter métricas para a cultura, né? A importância da gente, na hora de fazer a defesa num processo como foi esse, um pouco do ISS, mas como existe discussão na questão da Rouanet, como existe discussão na do ICMS, é muito importante que a gente tenha o poder público, e aí junto com as associações, né, que a gente tenha essas métricas claras de quantos empregos são gerados, de quanto isso retorna de receita, seja para o município, seja para o Estado, seja para o governo federal, quantos empregos diretos e indiretos são gerados, quanta gente se hospeda nos eventos. Quer dizer, aqui na lei do ISS são mais de 220 projetos que foram aprovados e que esse ano a gente está trabalhando aí um novo calendário, alguns sendo adequados para acontecerem de forma digital. Então, assim, a primeira missão que a gente sai daqui é a gente construir. A gente esteve conversando com a ESPM, mas podemos buscar outros parceiros da academia que têm interesse no tema da cultura, da economia criativa e do turismo, para que a gente construa essas métricas, seja para o Estado. A gente sabe, a Daniele, lá na cultura, é nossa parceira, a Adriana, enfim, é do setor e também preocupada muito com o momento. Quer dizer, como é que a gente constrói, talvez fosse muito importante para
para a defesa dos dois setores que caminham em conjunto, para que a gente tenha, claro, as métricas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, do quanto que é investido nas leis de incentivo, né, na renúncia fiscal, o quanto é importante a gente ter esses números. Então, queria aqui já deixar como dever de casa nosso, aí, que a Secretaria apresenta, a gente construir com buscar academias, universidades, a SPM é parceira, o pessoal da Estácio com a Cláudia Romano, que também já participou aqui, a gente fazer uma conversa e fazer um grande estudo nas 3 leis de incentivo do que isso retorna para o poder público, do que isso retorna em geração de emprego e renda. Então, era só esse parênteses aí no meio da tua conversa, porque é realmente muito importante a gente ter esses dados de forma clara. Se tem, são dados nacionais, alguns dados da FGV, alguma outra coisa que a Firjan produziu, mas é muito importante a gente pensar isso em conjunto. Eu queria dar uma sugestão, Adolfo. Acho a sua posição é corretíssima. Como secretário de uma pasta tão importante, talvez hoje a mais importante do governo, e até porque representa, e a sua missão não é fácil, representa, sem qualquer falsa demagogia, mas representa a atividade mais atingida nesse momento da pandemia, primeiro por conta da principal diretriz, né, de evitar aglomeração, mas muito mais porque tem muita gente que trabalha nesse setor de forma temporária, muito produtor cultural que foi afetado na sua essência, e ali é atingido na questão da subsistência imediata, os atrativos, né, os espaços culturais, os espaços turísticos, da mesma forma. Acho que a cultura e o turismo, aliado ao seu universo de entretenimento, foram, de fato, os mais impactados, e estamos vendo que serão os últimos a voltar, estão enquadrados, até acho que de forma equivocada, se me permite fazer uma crítica, a gente está discutindo isso lá com o Comitê Científico da Prefeitura, foram enquadrados agora para a fase 6 de reabertura das atividades, e aí eu entendo a preocupação, mas tem que ser entendido também que evento tem uma variedade, eventos tem uma variedade enorme de categorização. Então, de fato, um grande evento um show aberto a público na praia de Copacabana hoje, não faz sentido abrir nesse momento, mas o que difere hoje um evento de negócio, um evento, uma feira, um congresso, um seminário, um evento corporativo, de um shopping aberto, por exemplo, ou do bar e restaurante, com todo o direito ali e capacidade de se organizar. Mas mais do que isso, mais difícil será ainda essa sobrevida ou seu reerguimento por conta das políticas públicas que foram paralisadas. No âmbito do Estado, a lei do ICMS, que é muito importante, e eu quero aqui destacar o seu apoio desde o início, Adolfo, como secretário, não só na Prefeitura, mas junto ao Estado, e aqui eu vou contar, vou repetir aqui, para quem não sabe, o secretário Adolfo nos recebeu no Centro de Operações da Prefeitura, nos primeiros dias, quando a gente foi pedir, durante a pandemia, já demonstrando a preocupação que nos trazia à tona o que seria, no primeiro momento, já de fato, pela paralisação imediata e abrupta das atividades, uma preocupação em buscar recursos, linhas de crédito e, principalmente, que as políticas públicas, aqui como exemplo a lei do ISS, pudesse ser mantida e pudesse ser salvaguardada ao longo desse processo. E o secretário Adolfo, de imediato, para uma demonstração para o mercado, fez uma reunião com a diretoria do Banco Santander, tentando chamá-los ao processo para participação e ajuda no crédito. Naquele momento não tinha nenhum tipo de medida provisória ou nenhum tipo de medida do governo federal de ajuda aos setores, era ainda um momento nebuloso, mas também garantiu naquele momento que o edital de maio, assim aconteceu, uma mensagem positiva de que iria acontecer normalmente, para que o planejamento futuro pudesse ser construído pelas empresas, pelos projetos de produção cultural. Mas, a partir daí, claro, fomos impactados por algumas decisões que, na nossa ótica, não foram corretas, foram equivocadas, e tivemos que construir de maneira legítima também um pouco desse foco, e com bastante estratégia e diálogo franco, aberto,
com você na Secretaria de Cultura, com a Secretária de Fazenda, com o Legislativo, que culminou agora com a aprovação ontem em votação esmagadora, inclusive, por consciência mesmo dos parlamentares. Aqui eu quero fazer uma grata saudação à liderança do vereador Rafael, presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Abastecimento, e vice-presidente da Comissão de Orçamento, que, apesar de ser um vereador que tramita muito bem junto à base do governo, junto à prefeitura, ele é tão correto que ele articulou um PDL, a gente sabe qual é o custo político disso, abraçou essa causa em nome do setor cultural, levou adiante para que pudesse, inclusive, suportar uma decisão eventual, fosse ela jurídica ou não, mas através da legislação pudesse dar a esperança de retomada dos repasses que foram paralisados da origem da verba do ISS. Quero deixar claro aqui que o secretário Adolfo, e não é porque estou nesse bate-papo com você, Adolfo, com a Renata, deixar claro que as portas da Secretaria de Cultura, do seu time, lá da comissão, do Eduardo Marques, sempre estiveram abertas aos empresários, sempre estiveram abertas à entidade, para que a gente pudesse tentar construir de forma estratégica, como você bem mencionou, os caminhos que pudessem minimizar essas perdas tão substanciais. E agora, com essa aprovação desse PDL, voltamos a essa pauta, eu falei isso ontem numa entrevista que eu dei, voltamos à carga, agora a pedir a sensibilidade do prefeito, pedir a sensibilidade, a gente entende a dificuldade enorme que hoje o caixa da prefeitura vem passando, assim como é o do Estado, mas a gente entende que é uma decisão equivocada ao extremo pensar em reabertura, em retomada das atividades, sem sustentar as políticas públicas existentes, que tão bem são ferramentas para construir os caminhos para essa atividade econômica tão relevante. É uma atividade que vai ajudar ao Rio de Janeiro a se desenvolver, vai ajudar o reerguimento, vai ajudar a diminuir a taxa de desemprego e vai voltar mais rapidamente a gerar arrecadação. Então, eu queria também aqui deixar essa consideração, dizendo que é um equívoco jogar os eventos lá para a fase 6. Marcamos uma agenda, eu queria até pedir aqui essa ajuda sua, secretário, na agenda que vamos ter na segunda-feira que vem, lá na Casa Civil, com Anderson Simões, com Flávio Graça, na Superintendência de Vigilância Sanitária, que estão sensíveis a esse nosso pleito, mas precisa de um trabalho de consciência e de convencimento do Comitê Científico para que reavalie essas pautas. A proposta aqui não é trazer todos os eventos para abrirem ontem, mas é categorizar os eventos. Essa solicitação nos foi endereçada e a Presente está preparando isso, junto com diversos outros players, para levar na segunda-feira. Amanhã nós temos uma agenda também com o governo do Estado, com o vice-governador, para, de forma organizada, levar ali algumas premissas. Uma delas é eventos organizados que permitem tomar medidas preventivas e capacidades de execução restritivas, como feiras e congressos e eventos corporativos e similares, poderiam já estar começando hoje nessa fase 4 que a gente está conduzindo. Um centro de convenções, um hotel que já está reabrindo, um evento ao ar livre, de forma regrada, e foi assim que a gente pautou os nossos protocolos. A gente dividiu entre eventos abertos ou fechados, eventos com controle de acesso ou sem controle de acesso, e eventos de pé ou sentado. Aí o exemplo dos drive-ins, costumo dizer que é o de volta para o futuro, né? Nós fomos lá atrás e estamos reconstruindo a história, e os drive-ins surgiram como uma alternativa organizada e capaz de suportar o funcionamento da atividade já, nesse momento. Assim, a gente entende que teatros, cinemas, casas de espetáculos que permitam reduzir a capacidade, que tenham a sua ambiência interna, a higienização do sistema de refrigeração, os artistas, os personagens, todos eles ali ou testados ou protegidos com distanciamento, o posicionamento também nos equipamentos, assim como museus e os atrativos turísticos já foram permitidos abrir dia 17, e eu queria destacar aqui que foi tão bem construído o protocolo de segurança desses entes, de forma pioneira e inédita. Também teve um movimento dos atrativos culturais e turísticos principais aqui do Rio, falando de Pão de Açúcar, Trem do Corcovado, Bondinho de Pão de Açúcar, o Grupo Cataratas lá com os 3 ativos, Aqua Rio,
Paineiras e agora o Bioparque, que é o antigo zoológico, que vai inaugurar até o final do ano, se juntaram e trouxeram ainda o Museu da Manhã, do grande Ricardo Piquet, um abraço para ele, Ricardo, que é um craque, Museu de Arte Moderna, do Fábio, o Museu de Arte do Rio, se juntaram e construíram um protocolo conjunto para justamente auxiliar os governos, tanto o Estado quanto a Prefeitura, nas suas medidas. Mas, para nossa surpresa, acaba que, no frigir dos ovos, por conta do medo da aglomeração, da perda de controle, acaba que essa atividade, que é tão capaz de se organizar e entregar propostas, vocês estão vendo, exemplo disso é o sucesso que o Drive-In na Cidade das Artes está acontecendo. Eventos que estão movimentando... Retomamos, Pedro, a gente retomou, e aí por encaminhamento da nossa equipe que está participando do grupo de trabalho criado pela Casa Civil, reabrimos as 4 Ferartes que a Secretaria coordena, a Feira Hip de Ipanema, a da Praça 15, reabrimos a da Praça São Espírito e a do Lido. São 4 Ferartes, e foram autorizados também hoje as feiras de artesanato que acontecem em muitas rodas de samba do Rio, não as rodas de samba, óbvio, pela questão óbvia de que a música e linkada à questão da dança, essa vai demorar mais um pouco, né? Também foram liberadas as feiras de artesanato que estão envolvidas com essas rodas de samba. Acho que a Feira Rádio podia entrar nessa levada, tem a mesma capacidade de se organizar, reduzir. Não, acho que a gente pode, Pedro, e aí, como a live é sempre um bate-papo aqui, acho que conte conosco. O prefeito tem sido muito sensível à questão de um processo, óbvio, de reabertura, e mais de reabertura com todos os cuidados devidos. É bem verdade que ele tomou o caminho logo no início da pandemia, que eu vejo como muito positivo, foi de criar um comitê científico formado por médicos, enfim, gente da academia que tem participado desse comitê científico. Óbvio que todas essas solicitações passam primeiro por esse grupo da casa, formado pela Casa Civil, né, encabeçado pela Casa Civil, onde está a vigilância, onde está a saúde, onde a gente participa também, tem visto lá, participei de 2, uma foi fazendo essa intervenção para a reabertura das feiras de arte. Eu acho que a gente pode sentar junto aí e construir essa reunião de segunda lá com a Casa Civil, conte conosco, sei da competência que vocês têm aí para também desenhar essa solicitação, e aí acho que é muito importante, o desenho da solicitação tem uma importância grande, a nossa subsecretária, Roseli, de Cultura, ela que tem participado diretamente das reuniões, então conte também com o nosso encaminhamento, vamos sentar para dar uma olhada, a gente está trabalhando, conversando com inúmeras associações, com a turma do teatro, o pessoal do cinema que pediu que postergasse um pouquinho a abertura dos cinemas, até porque existem, nesse momento, poucos lançamentos de filmes, então a turma do cinema pediu para segurar. É óbvio que a gente tem que discutir também a questão da viabilidade econômica da abertura de alguns equipamentos. Então, com os museus, eu sei que eles discutiram esse protocolo, mas existe a preocupação, de repente, de não abrir todos os dias, de passar a abrir a partir de quinta-feira ou sexta-feira e abrir só final de semana e quinta e sexta. Então, assim, muito aberto aqui, a gente está a agenda nossa aqui da Secretaria tem sido muito intensa. Paralelo a isso, a gente está às portas da chegada dos recursos da Lei Aldir Blanc, que vai ser um recurso que tem uma importância fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a cidade do Rio vai receber 39 milhões e existem 3 itens nessa lei. Uma que é o auxílio emergencial aos artistas, direto, que é esse auxílio de R$600, que vai ficar, pela regulamentação que está sendo encaminhada, fica a cargo do Estado, e o papel do município no auxílio aos equipamentos culturais, coletivos, instituições culturais e a formatação de editais de fomento. Portanto, então, a gente vai ter um recurso bastante expressivo nesse momento para pensar também o fomento
de eventos, de atividades culturais, de teatro, de dança, de música, do circo, enfim, das diversas manifestações culturais. Então, a gente está trabalhando de forma muito intensa no sentido de preparar esse edital, conversando, óbvio, sempre com a sociedade civil organizada. A gente vê a participação da sociedade, nosso conselho tem sido imensamente atuante, mas também apresenta a turma da PTR, várias instituições, então a gente já está aqui esboçando um pré-desenho para conversar com a sociedade civil organizada de modelo de edital, aguardando um pouquinho a regulamentação que está para sair por esses dias, e, paralelo a isso, a gente ainda está trabalhando o que é o Plano Municipal de Cultura, que é um projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores, que vai desenhar um pouco o futuro dos próximos anos da gestão da cultura na cidade do Rio de Janeiro. Então, também trabalhando política pública para deixar como legado de política pública de cultura, esse é um desafio. E aí, como é que você vê aí, como é que tem visto a questão já que a gente já entrou, falamos um pouco de ISS aqui, enfim, desse novo momento de ISS que acontece a partir de hoje, como é que você vê a Lei Aldir Blanc, como é que o setor está vendo, como é que tem visto essa importante lei que chegou para auxiliar a cultura e vai ter uma importância fundamental no entretenimento da cidade. Fundamental, Adolfo. E aí, deixa eu complementar só a minha fala anterior, porque eu acabei não respondendo objetivamente a sua pergunta sobre a maneira de atuação, né? Eu quero dizer que o papel dessas pesquisas, desses dados econômicos, será fundamental para suportar as políticas públicas de incentivo, principalmente. A FGV fez um primeiro movimento lá de 2018 para 2019, quando mediu esse setor, por conta ainda da construção do calendário Rio de Janeiro a janeiro, que pautou ali uma série de premissas, né, e foi parametrizado e chegou num dado ali onde cada R$1 investido no evento das naturezas culturais, esportivas ou entretenimento gera um retorno de outros R$17. Só isso, fora o número de empregos, que era para 150 projetos inscritos aí nesse programa no Rio de Janeiro, estava trazendo 350 mil empregos diretos na economia, no mercado de trabalho e movimentando a economia de forma muito, muito importante. Então, acho que trazer a FGV, a SPM, acho que a FEComércio pode ser um grande aliado, através do Instituto FEComércio. O presidente Antônio Queiroz tem sido um incansável parceiro dos eventos do Rio de Janeiro, tem sido um incansável parceiro na defesa da economia da cidade e em todo o estado. E acho que a gente pode usar também, Adolfo, o IFEC, o Instituto FEComércio, que é recente e que tem capacidade ali de, eventualmente, nos auxiliar na construção dessa medição junto com as entidades para ajudar não só o poder público, mas principalmente na defesa da importância, a gente tirar um pouco do peso das falas, que eu não culpo ninguém, mas é uma fala uma fala muito prejudicial ao setor, quando se demoniza o uso de incentivos fiscais, quando se demoniza as atividades vinculadas às políticas públicas que têm sido a base de sustentação para que esses eventos, esse forte calendário possa acontecer. A gente está falando de remarcação de eventos, da MP 948, das pacotes de viagem e tudo mais, mas não adianta remarcar o evento se a gente não tiver capacidade de colocar ele na rua. Então, se não tiver incentivo fiscal do ISS ou do ICMS, quem escolhe isso são os patrocinadores, e é fato que o patrocinador também está numa situação mais confortável, mas a gente tem que dialogar com eles, e hoje a maior parte do recurso aportado nos projetos locais são oriundos das leis de incentivo, então são os patrocinadores que também escolhem os projetos que eles querem apoiar. Não adianta a gente criticar. Imagina, por exemplo, eu vou fazer uma obra literária da minha história, eu, Pedro. Acho que você, como meu amigo, você vai comprar, Adolfo, mas você é a Renata aí. Mas quem é que vai preferir comprar o meu livro ou o livro, por exemplo, do Paulo Coelho, de um grande outro artista, contando a história? Então, essa é a questão que pauta o interesse do patrocinador aportar o seu dinheiro, o seu recurso, num projeto XYZ. E assim os eventos vivem, e a gente não pode esquecer que essa é uma guerra fiscal. A gente vai sair muito atrás. Lembrando que São Paulo já começou com os eventos de negócio desde o final do mês de junho. A gente aqui está atrasado,
e vai ficar com esse pires na mão, rodando o pratinho, torcendo para eles não caírem. Mas voltando para a sua pauta aqui agora sobre a Lei Aldir Blanc, eu queria ressaltar o trabalho grande que a PTR fez, muito bacana. A gente também apoiou a turma do Salto Produção, continuamos ali trabalhando em termos de chamar gente para que possa mobilizar o apoio a tantos produtores, tantos personagens dessa vasta indústria, que está sofrendo muito nesse momento. Mas a PTR também fez um trabalho muito bacana de sustentação de vários atores e personagens do teatro. A PTR tem super parceira nossa, o Barata, a Márcia Dias, e toda a turma que compõe lá a cadeira PTR, temos muita sinergia. Travou um trabalho de articulação grande em Brasília. O ex-ministro Marcelo Calero, o deputado federal, foi muito importante nessa defesa. O deputado Felipe Carreiras, e você, Adolfo, quero aqui também destacar, logo no primeiro momento, montou um grupo de WhatsApp, juntou a secretária de Cultura do Estado, juntou empresários do setor, juntou vários representantes da nossa cadeia, dos equipamentos da cultura, dos teatros, cinema, do entretenimento, para justamente construir as melhores soluções. Isso é realmente outro patamar. É a verdadeira política pública com resultado. E a gente, apesar das dificuldades, a gente vai vendo que o avanço é enorme. Mas sobre a Lei Aldir Blanc, a gente entende que é uma decisão muito acertada, que foi a sanção dessa lei foi muito importante, porque vai ajudar a dar esse socorro aos equipamentos, aos produtores, individualmente, com esse auxílio emergencial. Teve ajuda do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, o Sérgio Salitão, também ex-ministro, não só na articulação política, teve agendas lá com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Eu acho que a gente vive um momento que o Rio de Janeiro está surfando na onda e precisa se juntar, independente de partidos, independente de ideologias políticas. Acho que a Lei Aldir Blanc é uma demonstração disso, né, Pedro? É uma demonstração disso. Então, acho que o momento é esse. Nesse mundo polarizado, é uma esperança de que é possível construir consensos. Enfim. Através de diálogo franco para um interesse comum, algo benefício maior. Quando você tem ali um interesse maior, com certeza, o adversário precisa, o fair play precisa imperar em qualquer ambiente. Nesse, foi uma demonstração disso, a Lei Aldir Blanc ser aprovado e sancionado. A gente está aqui no momento, imagina, a gente tem um prefeito aqui no Rio de Janeiro que está alinhado com o presidente da República. O presidente da República que tem a sua base eleitoral no Rio de Janeiro e que tem um filho senador da República que teve, se não me engano, quase 4 milhões de votos, que está andando pelo país inteiro, que tem uma força política enorme. Tem vereador, filho do presidente da República. Temos um governador que precisa entender que tem muita coisa boa sendo feita e que precisa alijar os maus problemas desse baralho e tratar as políticas, as agendas positivas, como vem fazendo, como a secretária Adriana tem conduzido lá no turismo no Estado, buscando a agenda positiva, com recursos, e aí tem que se elogiar, recursos para promoção do Rio de Janeiro, como agora a secretária de Turismo aqui, a Camila, está prometendo ajudar com participação da Embratur. Acabou de ser anunciado, eu estava numa reunião há pouco, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, que eu sei, você já teve a oportunidade de estar com ele algumas vezes, eu sei que você foi um dos primeiros a sentar com o atual secretário Mário Frias, a gente já teve uma oportunidade de conversar com ele também, estamos com um pedido de uma agenda em Brasília, para tentar tirar um pouco desse peso, dessa discussão apartidária, essa decisão ideológica, que deve ser apartidária e que precisa trazer como pauta o interesse do Rio de Janeiro, nesse caso. Nós vamos ter agora o presidente do STF do Rio de Janeiro, imagina, o presidente da Câmara do Rio de Janeiro. Como é que a gente não vai aproveitar esse momento em fazer... Presidente da República do Rio também, né? Presidente da República do Rio. Enfim, a gente... eu quero dizer que a gente tem aqui o reconhecimento que na sua gestão, Adolfo, na Secretaria de Cultura, uma das grandes decisões, trazer... Você roubou a Renata lá do Laura Alvim e botou a Renata na Cidade das Artes. E a Cidade das Artes voltou a bombar. Já vinha bombando com Marina e a Renata está fazendo um brilhante trabalho e é palco dos eventos de entretenimento dos mais variados tipos de eventos
E assim a gente quer fazer essa atividade, esse setor é capaz de realizar, de entregar, de performar e de ajudar. Essa demonstração durante essa pandemia é sinônimo disso. E ele deve ser o maior aliado, porque é a identidade do Rio de Janeiro, a identidade do país. Aqui a capital, falei isso para o ministro, ministro, tem que ser um ministro carioca, porque ser ministro carioca, falei isso para o presidente da Embratur, é sinônimo de amar o Brasil, porque nós somos não a capital federal mais, nós somos a capital do turismo. Se o Rio vai bem, o Brasil vai bem. E é dessa forma que a gente precisa propagar essa mensagem. A gente tem a melhor lei de incentivo do ICMS dos estados da federação. E agora, por uma decisão equivocada também, há a redução no âmbito da cultura de 30% do valor aleatoriamente. Isso impacta sobremaneira no afastamento dos patrocinadores. E aí eu sei que a secretária Daniele está empenhada em resolver isso, e a pauta amanhã com o vice-governador Cláudio Castro também é para pedir uma atenção especial. Entende que o caixa está ruim, mas é o caminho e a saída para que a gente possa construir esse futuro de integração, de harmonia e de projetos que venham ajudar a recobrar o desenvolvimento da economia, precisam ser pautados nas ajudas, como a Lei Aldir Blanc, como o auxílio emergencial, como as medidas provisórias que o governo federal pautou e que merece todo o nosso reconhecimento, mas precisa que as políticas públicas locais funcionem para a gente suportar que essa atividade continue girando. Muitos já ficaram pelo caminho, mas outros tantos ainda estão sobreviventes porque acreditam na sua capacidade de entrega, se ajustaram dentro do possível e contam com a ajuda do poder público. E não adianta se o secretário Adolfo Conde estiver ajudando, mas se o outro secretário não estiver agindo da mesma forma, ou se o prefeito ou o governador não estiverem alinhados com essa pauta, porque joga uma luz, joga um holofote muito ruim sobre essa atividade que é tão importante. Parece que ela é demonizada. E agora o nosso trabalho é construir esse diálogo também com o secretário Mário Frias em Brasília, que já nos atendeu, nos recebeu de forma muito gentil e atenciosa, e prometeu essa pauta de trabalho em Brasília, e esperamos que lá conseguimos construir o melhor uso, sim, da Lei de Incentivo Federal, mas deixar claro que ela é importante para os musicais, que ela é importante para os teatros. Temos que tirar um pouco dessa preocupação de que o dinheiro está ficando na mão de alguns e não chegando no acesso à cultura. Isso não é verdade. O acesso à cultura se dá por uma conexão de todos esses projetos, dos grandes, médios e pequenos projetos. Se não houver grande projeto, você não vai ter atrativo dos patrocinadores. E você não vai entregar, por exemplo, contrapartidas sociais, você não vai poder entregar editais que hoje são colocados em prática, que podem, sim, ser trabalhados, eventualmente, de uma forma melhor. Imagina nesse momento agora, onde a arrecadação vai ser menor, então vamos ter menos ainda recursos de patrocinadores. E uma sugestão que a gente deu aqui de forma prática, semana passada, numa agenda com a Assembleia Legislativa, o presidente André Siciliano, a gente deu uma sugestão para que faça uma adaptação na lei do ICMS hoje, já que a arrecadação vai ser menor e o saldo orçamentário também, consequentemente, menor, porque ela está pautada em percentuais. A gente deu a sugestão, levou a sugestão de construir um aumento do teto de uso dos patrocinadores, mas obrigando para que os patrocinadores que vierem usar, usem o teto. Então, aumentaria hoje, por exemplo, de 3% para 6% na cultura, e da mesma forma no esporte, e dessa maneira poderíamos obrigar a trazer os grandes patrocinadores para dentro desse jogo, contribuindo com maior diversidade de projetos e com maior volume de recursos, ajudando projetos que estão com dificuldade de sair do papel. Então, de uma forma geral, acho que esse momento é muito importante. A lei do ISS é fundamental para a sobrevida e não só recuperar os repasses. Eu falo aqui com você, Adolfo, com a sensibilidade que eu sei que você tem, mas a sensibilidade que a gente roga aqui, a secretária Mary, que é uma querida pessoa, conheço de longa data, está super imbuída nessa missão, mas se deparou com um problema muito maior. E isso precisa ser tratado também com prioridade, porque este problema é tão grande quanto, porque ele impacta de forma definitiva
na vida das pessoas, impacta de forma definitiva no negócio e na própria capacidade da cidade se reerguer. A lei do ISS é fundamental, assim como a lei do ICMS, a quem a gente também pede a sua capacidade de articulação política que você tem, de ajudar para que consigamos corrigir essa posição do Estado e não mais reduzir esses projetos em 30%, porque projetos não serão executados. Alguns poderão ser readequados, sim, mas outros tantos não, e esse dinheiro vai para outra praça. Esse recurso dos patrocinadores vai migrar para outras direções. Grande parte dos bancos e patrocinadores grandes, por exemplo, que apoiam pela lei federal, estão reprogramando seus recursos para outras matrículas, outras ações de marketing. E os eventos, a capacidade de apoiar projetos culturais, esportivos e eventos em geral, são suportados, são capazes de serem captados do ambiente internacional por conta dessa presença desses patrocinadores. Agora, usar os nossos equipamentos, como vocês estão bem usando a Cidade das Artes, sob a liderança da Renata, é uma grande mensagem de que a vida segue e de que os ativos estão aí para serem utilizados e que a capacidade de se organizar melhor é possível fazer. Quem tá fazendo ali aquelas grandes demonstrações é uma outra grande associada nossa, a Dani da Infovil, que foi um grande parceiro de vocês na montagem dessa estrutura. Também é um ativo. Você vê que os personagens estão aí no mercado. O único negócio que teve para os eventos, para o produtor de eventos nessa pandemia, infelizmente, foi montar hospital de campanha. Olha que é trágico, seria cômico se não fosse trágico. Olha que ambiente. Então, é uma indústria que parou 100%. E, mesmo assim, muitos hospitais de campanha ficaram pelo caminho, não foram colocados. Então, e muitos desses só foram colocados de maneira colaborativa, a preço de custos. Então, não foi negócio sendo tirado. E a gente hoje percebe que os números do município começam a baixar incrivelmente, o que nos dá uma esperança de dias melhores por aí. A gente está, é um momento muito atípico, né, para a nossa área da cultura, de eventos. Assim, você já falou aí já respondeu várias perguntas que eu iria fazer, Adolfo também, assim, explicou muito bem tudo, esse grande desafio que a gente tem aí pela frente, inclusive nessa retomada, né, dos eventos de forma gradual, mas como é que eles vão, né, acontecer, isso para a gente também é muito complicado, a gente está trabalhando passo a passo, mas assim, tanto o Adolfo como o prefeito, o drive-in é um caso desse, né, a gente conseguiu, junto com a prefeitura, Adolfo, Vigilância Sanitária, mostrar que era uma forma de entretenimento segura, que a gente poderia estar na fase 1. Então, assim, é muito importante esse movimento de vocês, sem dúvida alguma, para a gente tentar trazer alguns eventos já para a fase 5, né, que vai entrar, porque agora a 4 já foi e a gente não conseguiu ganhar nada, né? Enfim, então é muito importante... Por exemplo, Renata, sem te cortar, em agosto, agora a gente já tinha uma série de pedidos de agenda para essa linha, para outros equipamentos aí, por locais. Olha, incrível. E aí agora é atropelado por essa decisão de jogar para a fase 6. Qual é a segurança que o mercado trabalha? É muito ruim isso, né? Você quer ver uma outra mensagem que poderia ser muito positiva? Mas, enfim, eu acho que uma mensagem muito positiva todo mundo fala sobre a questão do Carnaval e do Réveillon. A mensagem é muito simples na minha cabeça hoje. É claro que hoje ninguém, em sã consciência, vai estimular que haja uma aglomeração como acontece no Réveillon na Praia de Copacabana. Ninguém vai estimular que aconteça hoje blocos na rua desfilando, porque todo mundo tem a responsabilidade e a preocupação com a saúde em primeiro lugar. Mas, por exemplo, um anúncio por parte da prefeitura, dos órgãos oficiais, dizendo o da Liesa, vai haver carnaval, vai haver Réveillon. Como, a gente ainda vai decidir. Mas é uma mensagem para o mercado. O hotel começa a trabalhar. Se o Réveillon vai ser com fogos na praia, sem palco de show, se vai ser com show de luzes, ainda não sabemos. Mas que vai ter Réveillon, tem que ter Réveillon. Acho errada a decisão de São Paulo, não vai ter Réveillon na Paulista. É prematuro dizer isso. Se a vacina aparecer no segundo semestre agora, e o Carnaval, que está mais longe,
é outra consequência. O carnaval pode acontecer em 2021, de repente não vai acontecer em fevereiro, vai acontecer em junho, ou vai acontecer uma parte apenas. O que eu acho mais louco é o seguinte, não dá para adiar o ano novo, né? Exatamente. Fazer o quê? Parece ter um planejamento aí, acho que deve por esses dias aí, a Rio Tour parece estar trabalhando. Hoje eu participei de uma reunião que se falou um pouco disso, a Rio Tour está pensando numa coisa, obviamente, mais adequada para o momento. Claro que é tudo muito novo para todo mundo, né? Quer dizer, ninguém... Mas as pessoas têm que planejar, entendeu? As gerações não viveram uma situação igual a essa, né? E essa eu acho que é muito importante. Acho que é muito guerra que a gente está vivendo. Então, acho que é muito importante, de fato, ter instituições como a Apresenta, que tem capacidade de construir argumentação, de construir números, de dar segurança também, né? Quer dizer, e acompanhar. Hoje eu tive essa reunião com alguns produtores, falei da minha preocupação nos eventos que a gente está programando para que sejam eventos presenciais, com público, do cuidado que a gente precisa ter, né? Quer dizer, você vê como é que foi a questão ali da reabertura dos bares. No primeiro momento teve aquela questão lá no Leblon, depois uma cidadã que acabou meio que ofendendo uma pessoa da vigilância sanitária, enfim, profissional da vigilância. Então, quer dizer, é muito importante também quando existe uma associação envolvida, quando a sociedade civil, os empresários, está todo mundo envolvido, que acho que acaba todo mundo também acompanhando e sendo um pouco pai desse filho, desse processo de retomada. Óbvio que tem gente que pondera o processo de retomada, discorda em alguns momentos, não há um consenso na comunidade científica também, mas há já um certo consenso dessa retomada, a intenção e preocupação do prefeito, em especial na questão econômica da cidade, né? Mas, óbvio, com todos os cuidados, por isso foram criadas as regras de ouro, e por isso que é muito importante também que a gente faça campanhas de conscientização nessas reaberturas. Os shoppings abriram com muito cuidado e tem sido uma atividade que deu certo, como os drive-ins também, né? Enfim, drive-in você tem uma capacidade de controle maior até do que dos shoppings, mas é muito importante que no processo geral, para que não comprometa as outras etapas, de que também o cidadão tenha, né? O cidadão que quer frequentar e que quer ir para a rua de forma segura, né, e responsável, também tenha esse compromisso nesse processo de reabertura, que é muito importante para a cultura, para o turismo, para todos nós. A gente está chegando ao fim. Eu ia falar esse toquezinho. A gente está muita coisa. Eu queria deixar um abraço para uma turma que estava aqui, a nossa querida Babi Cruz, mandou um abraço para todo mundo aí, esposa do nosso querido Arlindo, que está lá no desafio do Museu do Samba, o nosso querido Carlos Janan, que hoje está coordenando o nosso fomento, que está aí pensando a Lei Aldir Blanc. É importante falar, não sei quem falou, mas falou, é importante falar a diferença do fomento direto para o fomento indireto. Então, fomento direto é quando há o recurso direto pelo poder público para incentivo à cultura, para atividades culturais, sem que precise ter um patrocinador que seja interessado, e o indireto é isso, é a lei do ISS, que é esse que a gente discutiu aqui um pouco, e o fomento que vai acontecer na Lei Aldir Blanc, que é o fomento do recurso direto do poder público, que não vai precisar de apoio de empresa privada ou de patrocinador ou de qualquer tipo de renúncia fiscal. Então, deixar um abraço aí para a Babi, para o nosso Janan, para o Alexandre, uma turma grande aí, nossa Roseli, que está acompanhando, nossa subsecretária, Silmara, todo o time aí, o Diego, da Cidade das Artes, André Novo, muita gente também da cultura acompanhando essa live. Então, te agradecer, Pedro, dizer que a gente está à disposição nessa batalha também. Para a gente é muito importante. A Secretaria tem aqui mais de 60 equipamentos culturais. Então, não é um desafio pequeno. Né? A gente também precisa dar retomada.
esses palcos são os palcos que são usados por gente que faz teatro, gente que faz dança e que obviamente, muitas vezes, não consegue se apresentar num palco privado e o poder público tem essa capacidade de dar oportunidade nos nossos teatros, centros culturais. Então, também estamos nessa discussão da nossa reabertura, né, em conjunto com o setor privado. Então, conte conosco aí nessa discussão. Vou aguardar aí você me mandar o desenho que vocês estão fazendo, precisar da gente lá na conversa com o Anderson. O Anderson tem sido um bom parceiro, também muito sensível, junto com o Flávio, com toda a equipe que tem feito o acompanhamento desse processo de reabertura. Então, queria te agradecer aí, a gente poder estar fazendo essa live. Eu que te conheço há muito tempo, a oportunidade da gente estar aí juntos, somos amigos há muito tempo, então, dizer do carinho que eu tenho pelo teu trabalho também, e agora a gente podendo estar fazendo as coisas juntos e tratando as coisas juntos. Que bom. Então, um forte abraço aí, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigada, Pedro. Sempre muito bom escutar você, enfim, o que a Apresenta está construindo, é muito importante, né, para o setor público, como o Adolfo falou. Então, contem com a gente também, da Cidade das Artes, para o que vocês precisarem. E vamos em frente. Te agradecer mais uma vez por estarem aqui com a gente, tá bom? Agradeço eu a vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, parabéns por esse projeto da Cultura em Rede. É assim que a gente vive, a Apresenta hoje vive em rede, nós somos uma rede de negócio, a gente se sente aqui a cultura e tem aqui o reconhecimento do brilhante trabalho da liderança que vem conduzindo. E aí eu acho que, Adolfo, você pode falar depois, se eu puder deixar aqui 2 mensagens, olhar os eventos, para que a Prefeitura olhe como um todo, olhe os eventos como uma atividade importante, atividade econômica que importa para o desenvolvimento, e também para que a gente, com esse olhar, que eu sei que é o seu, da sua batalha pelos incentivos fiscais, possam já mostrar que nessa continuidade dos repasses, que tem uma programação que já está sendo construída. Você falou aí um pouquinho do que vai ter logo à frente, mas para que essa esperança volte a germinar no coração das pessoas, mas, ao mesmo tempo, que possa trazer ao lado dessa bandeira esse grande aliado que são os produtores culturais, e a Apresenta vai estar ao lado da Prefeitura, com você, com a Renata, usufruindo desses espaços, mas principalmente nessa oportunidade de diálogo tão franco, tão aberto e tão parceiro como a gente tem tido todo esse tempo. Eu sou seu amigo, como você mesmo falou, sou seu fã, acompanho... Eu também. Recíproca é verdadeira. Você é uma liderança, sou amigo da família, tenho um carinho enorme pela querida Adriana, que está aí, que tem nos liderado também lá no Estado. E você, mais uma vez, você acertou, manteve um time que estava fazendo bem, que estava fazendo sucesso, o Eduardo Marques, que é alvo de elogios, dos empresários, não é só meu aqui como entidade, não, dos empresários que são recebidos e que conseguem ser esclarecidos das suas dificuldades, mas também pelo esse grande ambiente da Cidade das Artes que a Renata transformou num grande ambiente de negócio, a casa dos eventos do Rio de Janeiro. Sonho Apresenta um dia poder ficar aí na Cidade das Artes ao lado de vocês. Vamos lá. Então, tá, meu irmão, um abraço grande aí. Obrigada, Pedro. Beijo a toda a turma da Apresenta que está assistindo aí, que acompanhou, a turma da cultura, a turma da nossa comissão de executivos, que foi aguerrida nessa missão. Não é uma vitória contra a Prefeitura, é uma vitória em favor dos incentivos do ISS. É uma vitória construída em conjunto. Estamos todos juntos. Valeu. Um beijo. Valeu. Um abraço. André, todo mundo, Diego. Valeu. Tchau, obrigado.